Hoje, a palavra de Deus falou muito comigo. Nessa semana, eu estava buscando o Senhor, orando, e sempre é engraçado, que eu sempre falo isso, a Ana também comenta, que primeiro o Senhor fala conosco, né? O Senhor ministra essa palavra em nós, para depois, sabe, para falar com a gente, para que depois a gente possa montar uma ministração, montar uma palavra, né? E para quem gosta de anotar o nome da palavra, né, o tema, assim, é Conectados. E vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Vai dar para colocar ali? Mas eu já vou lendo, todo mundo achou aí? Amém? Quem está sem Bíblia vai estar aqui. Aí, ó. Vamos lá, vou ler aqui. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho certo é este, andem nele. Amém? Só o contexto dessa passagem é que o povo de Deus em Israel, lá ele acabou de sair de um tempo de guerra, de um período de guerra, e eles ainda estavam fazendo muito deuses, né, de imagem, bezerro de ouro e tudo mais, para adorar. E Jesus está falando: não, larga essas coisas, eu sou o seu Deus, me escutem, eu estou com vocês e tudo mais. E ele fala isso, né, para Isaías, para que Isaías, como profeta, pudesse falar para o povo, né, vai ter uma voz. Quando vocês estiverem perdidos, não souberem mais o que fazer, que vai ter uma voz dizendo o caminho que você tem que seguir, se é para a direita ou se é para a esquerda. E é muito forte isso, porque essa voz continua ecoando nos nossos corações até hoje, né? Eu acho que uma das maiores bênçãos que Deus deixou para nós é o Espírito Santo, né? Ele disse: eu vou para que o Espírito Santo venha, e Ele está aqui conosco. E essa voz, ela continua ecoando em nossos corações, ecoando nos nossos ouvidos ainda hoje. Só que ela só ecoa, ela só fala e só escuta quem está conectado com Deus. Muitas vezes eu escuto muitas pessoas falando assim: ó, Davi, mas eu não sinto Deus falando comigo, Deus não fala comigo, né? Eu não consigo entender, porque as pessoas falam: Deus falou comigo nessa manhã, Deus falou comigo nessa tarde. E minha mãe fala muito isso: nossa, mas como que Deus fala com você? E eu falo: mãe, ela pensa que é tipo, é assim que eu estou falando com você, né? Mas é uma impressão, é uma voz que fala conosco, né? Como Isaías disse, apontando o caminho que a gente deve seguir. Então, igreja, se Deus tem falado com você nesse tempo, nesse período, Deus tem falado, como tem sido a sua comunicação com Deus? Como tem sido? Você tem escutado a voz de Deus, mostrando o caminho certo que você tem que ir, se é para a direita, se é para a esquerda ou não? E uma coisa eu tenho certeza, que Deus está falando. Deus está falando, a voz de Deus tem ecoado em nossos corações, só que muitas vezes somos nós que não estamos nesse lugar de ouvir a voz de Deus. Somos nós que não estamos conectados com Deus para ouvir o que Ele tem para nós. E infelizmente isso é muito ruim. É muito ruim. Por quê? Porque quando nós estamos conectados com Deus, nós participamos do sobrenatural do que Deus tem para nossas vidas. E eu vou dar alguns exemplos aqui mais para frente, né? Porque é muito importante nós estarmos conectados com Ele. E eu quero usar uma simbologia, né, da conexão com Deus com o Wi-Fi. Né? Todo mundo sabe o que é Wi-Fi, todo mundo tem Wi-Fi em casa, todo mundo tem um celular hoje, né? Então, todo mundo quer se conectar no Wi-Fi. Todo mundo quer. Eu sou uma pessoa que quando eu estou sem internet, eu vou num lugar, eu pego meu celular, vou lá, ligo no Wi-Fi, procurando um Wi-Fi grátis, né? Falo: não, eu preciso de um Wi-Fi grátis aqui, para mandar uma mensagem, para fazer alguma coisa, para me conectar nesse Wi-Fi. E pensando nisso, Deus falou muito comigo. Por quê? Porque o sinal de Deus, o Wi-Fi de Deus, ele é grátis. Ele está disponível 24 horas por dia. Ele tem o melhor sinal do mundo, ele não falha. Pode cair a chuva, pode cair neve, pode acontecer qualquer coisa. O sinal de Deus vai estar lá, bombando, o Wi-Fi de Deus vai estar lá, sabe?
com muito sinal para a gente se conectar. Só que, às vezes, a gente não se conecta no sinal de Deus. Às vezes a gente se conecta em outras coisas, mas não no Wi-Fi de Deus. Sabe? Então, que nessa manhã você comece a entender isso e aprender a se conectar com Deus. E aí eu perguntei, nossa Deus, mas todo Wi-Fi que eu me conecto tem senha, né? Tem alguma coisa? Ele falou, não, Davi, o meu é grátis. É só você entrar no seu quarto, aleluia, fechar a porta e ali você vai estar conectado com Deus. Olha que maravilhoso isso. E não só no quarto, porque Deus, ele não está só no nosso quarto, como a Gabriela começou o culto falando disso. Deus, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Então, onde você estiver, o sinal dele vai estar com você. Amém? Basta a gente entrar nas nossas configurações lá no Wi-Fi de Deus e se conectar com ele. Amém? E, sabe, igreja, e eu fiquei pensando nisso, refletindo nisso, porque na nossa casa a gente tem um problema no Wi-Fi sério. Dá uma chuva, acontece alguma coisa, sempre cai o sinal, sempre cai o sinal. E eu falei, nossa Deus, mas o seu nunca cai, está disponível 24 horas. Só que a gente, às vezes, não se conecta, né? Interessante isso, né? E quando nós não estamos conectados com Deus, nós deixamos de viver muitas coisas que era para a gente ter vivido. E eu vou dar alguns exemplos aqui de como a gente pode se conectar com Deus. Amém? Eu creio que você já deve saber que você é um crente conectado. Amém? Você não perde esse sinal aí que está disponível para todo mundo. Mas algumas das formas de se conectar com Deus. A primeira é a oração. Isso, pá. A oração acho que é a primeira e a mais importante. A gente tem que orar. A gente precisa orar. A gente precisa buscar o Senhor, estar conectado com Deus na oração. É a primeira. A segunda é ler a palavra do Senhor. Sabe, igreja, a Bíblia não é só para ser lida de domingo, não é só para ser, sabe, deixada aberta em nossas casas. A palavra do Senhor é para a gente ler, para a gente meditar, para a gente se conectar com ela. Nós precisamos disso. A terceira é jejuando. Nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de jejum, a matar nossa carne, nossos desejos, sabe, colocar o nosso coração na presença de Deus com o jejum. A quarta é adorando ao Senhor, buscando Ele, como nós fazemos aqui na hora da oração, da adoração, buscando o Senhor, adorando Ele, glorificando o nome dEle, nós se conectamos com eles também. Aí outras formas também é ouvindo ministração, no YouTube, lendo livros, né? Porque no livro a gente se conecta muito, né, com o Senhor, com o testemunho de pessoas e tudo mais. E uma forma também que eu estava pensando e refletindo é andando com pessoas que estão conectadas com Deus. Eu vou, mais pra frente aqui eu vou falar de uma pessoa, de um exemplo bíblico, de uma pessoa que não estava conectada, só que a outra estava, e porque a outra estava, ela se conectou também. Então, quando nós andamos com pessoas que estão conectadas com Deus, quando nós andamos com pessoas que estão buscando o Senhor, estão nesse lugar de adoração, automaticamente nós nos conectamos. É como se fosse uma pessoa que está com uma internet boa no celular dela, ela vai e roteia o sinal para a gente. É a mesma coisa. A Gabriela faz isso para mim sempre com o celular dela. E é um ponto de acesso, né, de conexão para a gente entrar, né, nesse sinal de Deus. Então, quando você começa a andar com pessoas que estão buscando o Senhor, pessoas que amam o Senhor, pessoas que são apaixonadas pela presença dEle, automaticamente você também vai se conectar com Deus. Amém? E isso não é eu que estou falando, é um estudo que tem, que diz assim também, que em vários livros de empreendedorismo, de autoajuda, diz que quando você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor, sabe? Então, quando você se conecta com pessoas que são apaixonadas por Deus, automaticamente você vai amar a Deus. Amém? E o contrário também é verdade. Se você se conecta com pessoa que não é tão apaixonada por Jesus, infelizmente você também vai acabar sendo levado por esse caminho. Tá? E agora vamos para os exemplos bíblicos. Né? Então, vamos pegar a Bíblia agora, todo mundo aí, porque a gente vai ler a Bíblia, hein? Em nome de Jesus. O primeiro exemplo que eu quero dar, esse é muito forte, está lá em 2 Reis 13. 2 Reis, capítulo 13. Deixa eu abrir aqui com vocês. 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Deixa eu ver aqui.
lá no verso 14, 2 Reis 13, 14. Tá? O título da passagem é a morte de Eliseu. Mas nós não vamos ler tudo, tá? Só alguns pedacinhos. E só para dar uma base do contexto dessa passagem também, Israel estava em guerra. Né? É uma época que está trocando de rei, e nenhum rei teme ao Senhor Jesus. Nenhum rei teme a Deus. Nenhum rei. Vai trocando de rei, depois que Davi morreu, nenhum rei, entre o rei, fica 2 anos, e esse rei não agradava o Senhor, e troca de rei, vai trocando. E Eliseu, ele está para morrer. Né? Eliseu, ele tá velho, foi atacado por uma doença sem cura, como diz aqui o texto, e ele vai falar com Joás. E ele vai falar com Joás, ele chega em Joás e ele fala assim, Joás, vamos ler aqui agora, lá no capítulo 2 Reis 13, no verso 15. Aí diz assim, então Eliseu disse, pegue um arco e algumas flechas. Joás pegou o arco e as flechas. E Eliseu lhe disse para que preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse, abre a janela que dá para o lado da Síria. E o rei abriu. Então Eliseu mandou, atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse, o Senhor é a flecha do Senhor Deus. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeca até vencê-los. Depois Eliseu disse a Joás para que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse, o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los somente 3 vezes. É incrível essa passagem, porque mostra o que acontece quando a gente não está conectado com Deus. Um profeta do Senhor Jesus, Eliseu está ali, um grande homem de Deus que fez milagres sobrenaturais, está diante desse rei. E esse rei está em guerra, ele vai entrar em guerra com a Síria. E ele fala, olha, vai lá, abre a janela, pega a flecha. Ele ainda fala, ele atirou uma, depois que ele atirou uma, ele fala, você é a flecha que Deus vai usar para vencer a batalha. Se ele tivesse conectado com Deus, ele ia entender essa profecia que Eliseu deu para ele. Você é a flecha, você é a espada, você é o guerreiro que Deus vai usar. É através de você que Deus vai vencer essa guerra. Pega as flechas e vai para cima. Só que ele não estava conectado com Deus. Ele não estava conectado com aquele espírito que estava acontecendo ali. Ele foi, pegou 3 flechas, falou, 3 flechas, tá bom. E foi lá, bateu 3 flechas. E o que aconteceu? Eliseu se zangou. Por quê? Porque ele falou, porque você pegou 3 flechas, você vai vencer só 3 vezes ele, não vai vencer por completo. E muitas vezes nós somos assim. Deus, Ele quer que a gente vença alguma coisa, Ele quer que a gente esteja conectado com Ele, entender o que Ele quer para nossas vidas, só que porque nós não estamos conectados com Ele, não estamos buscando o Senhor, entrando nesse lugar de adoração, de intimidade, a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado. E a gente perde as batalhas. A gente até ganha. Só que a gente não ganha todas as batalhas que Deus queria que nós ganhássemos, porque a gente não estava conectado com Ele. Já aconteceu muitas vezes isso comigo. Eu já contei até para vocês aqui que quando eu fui comprar a moto, fui assaltado. E certamente era porque eu não estava conectado com Deus. A gente perde as batalhas por não estar conectado com Deus. A gente perde oportunidade por não estar conectado com Deus. A gente deixa de viver milagres e sobrenaturais por não estar conectado com Deus. Até quando, igreja? Até quando a gente vai estar nesse lugar? Sabe? Até quando a gente vai continuar andando sem estar amando Jesus, conectado com Jesus? Até quando? Hoje é uma palavra muito dura para mim, porque nós precisamos aprender. A gente precisa aprender a todos os dias, a todos os minutos, a cada segundo das nossas vidas, estar conectados com Deus. E é muito engraçado, porque
eu, eu tenho aprendido isso de uma forma muito radical, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu já comentei para vocês aqui em off que muitas vezes eu sou chamado para pregar em um lugar muito inusitado. Minha esposa está tentando risar porque ela sabe. Eu sou chamado muitas vezes para pregar no velório, igreja. Muitas vezes. Meu Deus do céu. O pessoal lá no meu bairro, acho que já está me conhecendo como pastor do velório. Porque toda vez que falece alguém, o pessoal vai, Davi, você podia fazer uma oração lá? Eu amei, eu vou fazer. Só que teve uma última vez que eu já estava sentindo isso. Não porque eu sabia que o pessoal me chamava, mas eu estava sentindo. Sabe, eu estava conectado com Deus, realmente. Eu falei, amor, alguém vai chegar lá e vai falar assim, Davi, você pode dar uma palavra? Eu, meu Deus do céu. E a Gabriela, não, amor, fique em paz, não vai precisar. Eu estou falando. Aí eu já sentindo de Deus, o que a gente sente, igreja, a gente sabe. Eu sentindo, eu peguei, eu falei, vou pegar um papelzinho, vou anotar algumas coisas aqui, porque eu sei que quando chegar lá, alguém vai pedir para mim. E eu estava lá quietinho no meu canto, aí chegou minha prima e falou, Davizinho, você pode dar uma palavra? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Glória a Deus que eu estava conectado. Mas agora, imagine se eu não tivesse. Imagina. Ela ia falar lá, Davi, você pode dar uma palavra? Então, chegava lá, amém, ia fazer uma oração. Mas não, como eu estava conectado com Deus, como eu já sabe, eu me liguei que isso poderia acontecer. Eu já fui, busquei o Senhor, orei, anotei algumas coisas e estava preparado para aquele momento. Então, eu já estava preparado. Eu sabia que o Senhor ia me colocar ali. Eu já estava preparado para aquilo. E muitas vezes a gente quer estar em algum lugar sem estar preparado, sem estar conectado com Deus. E aí a gente fica bravo. Ai, Deus, por que eu não consegui essa vaga? Ai, Deus, por que eu não estou lá? Ai, por que não sei? Porque você não está conectado. Ou você quer fazer alguma coisa sem estar conectado. Eu já fiz. E eu passei vergonha. Passei vergonha. Porque eu cheguei lá e falei coisas da minha boca, mas não falei coisas do Senhor, sabe? E é ruim isso, igreja. Então vamos estar nesse lugar, buscando o Senhor, conectados com Deus, para quando Deus nos der uma oportunidade, para quando aparecer uma oportunidade de orar por alguém, de falar do amor de Jesus para alguém, não só isso, mas uma oportunidade de emprego, qualquer oportunidade, nós estejamos preparados, porque nós estamos conectados com Ele. Amém? Outro exemplo, mas eu não vou me estender muito, está em 2 Reis também, não precisa abrir. Lá no verso 6... no capítulo 6, no verso 5. Eliseu também. Eliseu, ele andava conectado com Deus. Ele era 24/48 com Deus. Não tinha erro com ele. Ele estava sempre com Jesus. O Wi-Fi aqui, ó, no último sinal lá. E sempre com Jesus, sempre com Deus. E ele chegou, ele estava no ambiente de guerra também. Vieram uns guerreiros matar Eliseus. Você conhece a passagem, eu tenho certeza que você conhece. Eliseu estava rodeado de homens querendo matar ele, e tinha um servo dele aqui, o ajudante dele. E quando ele saiu para fora, ele viu aquilo e falou, meu Deus do céu, a gente vai morrer. Ele voltou e falou, Eliseu, está cheio de gente lá fora, nós vamos morrer. Hoje chegou o nosso dia. Aí Eliseu, conectado com Deus, ele falou, meu Deus do céu, ele não está entendendo. Ele não está entendendo quem é o nosso Deus. Aí ele fez assim, ó, Deus, compartilhou o Wi-Fi. Ele compartilhou, ele falou, Deus, abre o olho, abre os olhos dele. Na hora que ele conectou também, acessou a internet lá no Wi-Fi de Deus, ele falou, nossa, agora, que nem a pastora, agora pode vir 10, 20, 40, a pastora falando, que ela pregou aqui. Então, quando nós estamos conectados com Deus, nós vivemos e vemos os milagres e sobrenaturais de Deus. É lindo isso, igreja. Então, a gente precisa estar nesse lugar. Não só por nós, mas pelas pessoas, pela nossa família, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque vai ter muita oportunidade de nós falarmos do amor de Deus, de orarmos por elas, sabe? Oportunidade de levarmos o Evangelho, porque nós estamos conectados com Ele. Outro exemplo também, em Números, lá no capítulo 13, no verso 30, quando os espias vão ver a cidade, a terra prometida, vão os espias lá, alguns voltam e falam, não tem como, os caras são grandes, os caras são fortes, eles habitam em cidades fortificadas, não tem como, nós somos como os gafanhotos perto dele. Só que tinha duas pessoas que estavam conectadas com Deus novamente, que falou, esse pessoal não sabe o que está falando. Eles estão loucos. Porque a minha ótica foi totalmente diferente. Cheguei lá, eu não vi que gente grande, eu vi gente pequena. Porque o meu Deus é grande.
Porque eles estavam conectados com Deus. Simplesmente pela ótica, pela conexão com Deus, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E Caleb e Josué chegaram e falaram, não, tá tudo certo, vamos para lá hoje. Se a gente quiser ir hoje para a guerra, hoje para a guerra que a gente vai ganhar. Porque eles estavam conectados e entendiam o que era para fazer de Deus. Outro exemplo. Igreja, se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui até domingo que vem, dando exemplo de pessoas que estavam conectadas com Deus e pessoas que não estavam. Sabe? Vivendo a mesma situação. E as duas situações, pessoas que não estavam com medo e pessoas que estavam com coragem. Quando Davi, lá também, Golias estava lá, fortão, chamando, quem vai vem contra mim, quem vai me bater, quem vai me matar. E Davi chegou lá e falou, gente, o que está acontecendo aqui? Vocês estão doidos? O cara aí xingando o nosso Deus e vocês com medo? Não, eu vou lá lutar com ele. Todo mundo olhou aquele menino, isso é um menininho, mas eu não vou por mim, eu vou por Deus. Ele estava conectado com Deus também. É muito forte. Por isso que nós temos que aprender a andar com Deus, porque quando nós estamos conectados com Deus, a ótica é diferente. Tudo muda e nós não perdemos as oportunidades. Isso é o mais importante. Nós não perdemos a oportunidade de manifestar a glória de Deus e de viver a glória de Deus também. Amém? Então vamos